Como enfrentar os desafios urgentes da humanidade, como as desigualdades e as mudanças climáticas? Esse foi o tema da roda de conversa da abertura da 29ª edição da Semana Científica da Unifase, que tem como eixo central a sustentabilidade. Sobre isso eu converso agora com o Caiê, ele que é mestre em Memória Social e integrante também do Fórum Itaboraí, da Fiocruz em Petrópolis. Primeiramente, obrigada pela sua participação. E você falou aqui no evento, sobre as mudanças que vêm sendo observadas nas universidades com a entrada de pessoas de outros territórios. Quais mudanças são essas? Eu fiquei pensando muito sobre essa trajetória que é a minha também, de uma pessoa que entra na universidade 2 vezes, quando eu fui fazer geografia, quando fui fazer filosofia, e como é que ao longo desse tempo eu vi uma mudança considerável na universidade pública principalmente, que tem muito mais do que simplesmente o acesso. Não é só você ter pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas pobres, etc., na universidade. Não, é como a universidade tem sido produzida a partir dessa diferença. Então a universidade hoje ela passa a ser um lugar onde diversos territórios falam. E aí a geopolítica, essas pequenas geopolíticas de produção do saber, elas são contempladas de certa forma mais hoje do que antes. E isso faz com que a gente tenha conhecimentos muito mais diversos, como a gente pôde ver, inclusive, nesse evento daqui. Como é que a gente não pode falar hoje de sustentabilidade e a gente tem que falar de sustentabilidades. Como é que a gente não pode mais definir um conceito somente pela nossa reflexão enquanto um grupo social e a gente tem que passar a defini-lo de forma intercultural, para que ele abranja as diversas existências do mundo. Nesse contexto, qual a contribuição da academia no enfrentamento de desafios tão urgentes como esses que foram abordados aqui hoje? Eu fico pensando também na minha contribuição, eu que estou na academia de certa forma, que eu acho que um dos papéis da academia hoje é de fazer, de certa forma, um inventário desses saberes, dessas tecnologias, desses grupos. Você tem trabalhos em relação à memória, por exemplo. Então, ao invés da academia hoje pensar em uma história única, ela está pensando em memória, ela está pensando em como é que os grupos se lembram do passado. Ao invés dela dizer o que era o passado, ela ouve desses grupos o que é esse passado, por exemplo. A gente está falando hoje de tecnologia social. Então a gente está pensando, como é que o conhecimento dessas populações é também científico, de certa forma, e produz melhoria de qualidade de vida. Como é que essas tecnologias servem para sobreviver aos desastres, por exemplo? Como é que essas tecnologias servem para desenvolver economicamente o território? Então a gente sai de uma narrativa macro e vai para uma narrativa micro, que não é menor. Na verdade, ela é muito mais real, muito mais concreta do que as narrativas que a gente teve até hoje. Obrigada, viu? Não. Ana Luísa Garcia, TV Unifase, na 29ª edição da Semana Científica.